Bom dia, pessoal. Voltando para fazer a correção, né? Eu pedi que vocês fizessem o estudo de texto da página 41, né? Que seria observar os efeitos de sentido construídos em diferentes projetos gráficos de capa de jornal. Vocês observando, né, essa capa de jornal, vocês percebem que a função essencial da primeira página é atrair os leitores e demarcar assuntos relevantes do dia a dia, né? Isso no segundo ponto. O primeiro ponto é atrair e o segundo é demarcar assuntos relevantes do dia a dia. Ele é um gênero, né, que destaca em suas características temática, composição e estilo, de modo que percebam que é para persuadir o leitor, convencer o leitor, né? O que vocês podem observar? A disposição das chamadas, a seleção da manchete. Vocês observam também a escolha das fotos, as ilustrações, a diagramação também, como ele posiciona, né, o cabeçalho. Ele faz uma disposição bem interessante. Nela constitui a identidade do jornal, né? Define o perfil ideológico. A temática da capa é bem variada, o estilo também. Se vocês quisessem mudar, poderia ser mais discreto, não é? É bem interessante a capa do jornal. As manchetes, né, elas se distribuem, as chamadas se distribuem em colunas verticais e horizontais. Na primeira faixa nós temos aí a horizontal. Aí vem nas colunas verticais estão distribuídas as chamadas por notícias. Bem interessante essa capa do jornal. Agora vamos ao estudo, né? Diz assim: o texto é a reprodução da capa de um jornal. Observe a distribuição das informações no espaço da página. Letra A. Como a primeira página é dividida? E o que essas divisões ajudam o leitor a perceber? O que nós observamos é que a capa ela é dividida em quadros, partes também, e essas partes ajudam o leitor a perceber a separação entre os assuntos, as notícias, a publicidade e as fotografias. Letra B. O leitor identifica facilmente qual é o jornal? E justifique sua resposta, né? Então, essa informação é encontrada com facilidade, porque ela vem destacada no alto da página. No caso, ele já destaca aí dizendo o estado de São Paulo. Letra C. Que imagens aparecem na capa? Aparecem fotografias de pessoas, lugares e objetos relacionados a textos e publicidades. E letra D. A capa dá destaque a uma notícia especial. Explique como é possível perceber isso. E para você, por que essa notícia ganhou destaque? Então, vejam só. É possível perceber que a capa é um destaque de uma notícia especial? Sim, porque a frase Receita cria grupo para investigar 800 agentes públicos. Ela aparece em destaque com letras maiores do que as outras em negrito, certo? As outras e também em negrito. Agora, a capa dá destaque a uma notícia especial? O que vocês acham? Sim. Essa notícia aí, gente, corresponde ao fato considerado o mais importante da edição, tá bom? 2. Leia este fragmento da capa de um jornal. Tem: Tesouro tem 647 bilhões em reservas para enfrentar a crise. A letra A. De acordo com o título, o resumo, o que essa notícia abordará? Abordará, gente, sobre uma reserva de dinheiro do Tesouro Nacional
que mostra que o país está preparado para vencer as agitações da economia, certo? Letra B. Que função tem o título em relação ao conteúdo da notícia? O título resume de forma bem sintética o aspecto principal da notícia. O que as informações em negrito, né, que essas pretinhas bem destacadas, indicam? A seção ou caderno em que a notícia está publicada, né, ela indica a seção ou caderno em que a notícia está publicada. No caso, economia, e a página em que o leitor a localizará, que é a P1. Letra D. Na primeira página do jornal, o conjunto formado por título e resumo da notícia recebe o nome de chamada. Observe o emprego da palavra chamada em outro contexto. Tempo de amar. Assista a primeira chamada da novela das 6. Então, veja só. Você já viu uma chamada de novela? Se sim, explique como ela é, né? No outro pontinho, qual é o objetivo desse tipo de chamada? É atrair o público e promover a novela. Com base nessa comparação, diga qual é o objetivo das chamadas nas capas de jornais. As chamadas, gente, apresentam a notícia ao leitor e ajudam a decidir qual delas será lida, certo? E a letra E. Para ler o texto completo, anunciado na chamada do jornal, o que o leitor deve fazer? O leitor deve procurar a indicação da página na chamada da notícia e abrir o jornal nesta página, certo? Terceira questão. Alguns dos assuntos anunciados nas chamadas são tratados em seções ou cadernos. Observe o que está em destaque na parte superior da capa. Né? A gente pode observar o estado de São Paulo. Olha só o destaque. E aí, a letra A. Como é destacado o nome dessa seção ou caderno? Eu vou mostrar mais uma vez. Espero que vocês tenham observado. Está destacado em vermelho. Caderno 2, divirta-se. Né? Está aí com o uso de uma cor forte, o vermelho. De que tipo de assunto essas seções ou cadernos tratam? Eles tratam de assuntos ligados à cultura e diversão, dicas de show, ópera, restaurantes. Em que caderno serão publicadas as notícias sobre o espetáculo e shows? Qual caderno? No caderno 2. Em sua opinião, por que o jornal traz as fotos dos cantores ao lado da chamada da notícia sobre o show? Dê a sua opinião, é pessoal, tá? Quarta, observe mais uma chamada da capa acompanhado de uma fotografia, né? Vocês podem observar aí, essa chamada acompanhada de uma fotografia. Diz o seguinte: em que seção ou caderno do jornal será publicada essa notícia? Como o leitor obtém essa informação? Será, gente, em que seção será publicada essa notícia aí? A imagem é de quê? Dá para vocês perceber que é no campo de futebol, né? Então, a pergunta: em que seção é? Vocês colocaram o quê? No caderno de esportes, né? Ao ver o nome destacado em cor vermelha. O que a foto retrata? Retrata no caso... Não, que informação, desculpa, é a letra B. Que informação a chamada acima traz? Informa que o jogador Daniel Alves fará novos exames e pode até ficar fora da Copa do Mundo, né? Letra C, o que a foto retrata? Retrata o jogador caído no gramado com expressão de dor. Letra D, escreva as alternativas que completam corretamente as frases a seguir.
Então, as respostas, vamos ver. Em um jornal, a fotografia tem a função de quê? De ilustrar ou a completar a informação? Sim. Distrair o leitor? Não. Mostrar que os fatos são noticiados são reais? Sim. Chamar a atenção para a notícia? Sim, também. Então, as certas são, vocês poderiam completar com a primeira, que é ilustrar ou complementar a informação, mostrar que os fatos noticiados são reais e chamar a atenção da notícia. Ok? A quinta questão. De acordo com as chamadas que você observou até agora, responda. Que assuntos são abordados no jornal? Cultura e diversão, política nacional e internacional, educação, meio ambiente e esporte. Por que, em sua opinião, o jornal aborda vários assuntos? O que vocês acham? Porque, gente, a variedade de assuntos se relaciona à diversidade de interesse dos leitores e ao objetivo do jornal, que é de acolher informações a respeito dos acontecimentos do mundo, do país ou da cidade, né? Sexta questão, com base nas observações feitas anteriormente, responda. Que funções tem uma capa de jornal? Olha só como é importante vocês aprenderem. A função é abrir a edição, apresentar um resumo dos assuntos que serão tratados e indicar onde o leitor pode localizá-los. B. Que recursos são utilizados na capa para chamar a atenção do leitor? São os recursos visuais, como diferentes fontes de letras, fotografias, uso de cores, além das chamadas das principais notícias do dia. E espera-se que os alunos percebam que a capa é importante, porque é o primeiro contato do leitor com o jornal e reúne as principais notícias da edição, certo? Agora, a sétima questão, vocês vão comparar a capa do Estado de São Paulo com a edição do mesmo dia dos jornais Diário do Pernambuco e Extra, né? Vocês, então, vão fazer a comparação entre essas capas de jornais, ok? Vejamos. De que cidade é cada um desses 3 jornais? O Estado de São Paulo é de São Paulo, o Diário do Pernambuco é de Recife e o Extra é do Rio de Janeiro. B. De modo geral, o que as 3 capas têm em comum? O que elas têm em comum? Há uma manchete, título, fotografias. A capa dos 3 jornais é dividida em colunas horizontais e verticais, nas quais aparecem os títulos e as chamadas, certo? Qual é a única manchete? Isso na letra E. Qual é a única manchete que se dirige diretamente ao leitor e como percebe isso? É a manchete do Extra, que usa um verbo no imperativo, dirigindo-se diretamente ao leitor, certo? Agora, o 7, nós vamos ver aí essa pergunta que diz, a letra F, que imagem aparece em maior destaque na capa? Eu pulei aqui, gente, eu vou voltar. Letra D, elas abordam um acontecimento de interesse local, regional ou nacional? Olha, o Estado de São Paulo e o Extra abordam questões de interesse nacional. Já o Diário de Pernambuco noticia uma situação de um bairro de Recife, uma questão local, certo? Letra E. Qual é a única manchete que se dirige diretamente ao leitor e como vocês percebem isso? E aí? É a manchete do Extra, que usa um verbo no imperativo e dirige-se diretamente ao leitor, né? E a F? Que imagem aparece em maior destaque? E o que isso pode indicar? Em O Estado de São Paulo, em uma foto de um aterro de lixo. E no Diário do Pernambuco, a orla da praia de Boa Viagem. E no Extra, a de um jogo de futebol.
Ok? A letra G. Em cada jornal, a foto em destaque corresponde à manchete? Não. Apenas no Diário de Pernambuco, a manchete e a foto se complementam e dizem a respeito do mesmo assunto. H. H diz assim: há relação entre as imagens e o local onde os jornais são editados? Sim. A foto em destaque em o estado de São Paulo retrata um lugar que fica em São Paulo, assim como no Diário do Pernambuco. O extra dá destaque ao Flamengo, um time do Rio de Janeiro. E o I, comente as diferenças quanto ao número e o tipo de coluna, linha, fonte, texto e imagem, certo? Preste atenção. Em o estado de São Paulo, as linhas que dividem as colunas são mais finas. Há poucos destaques e o número de chamadas é maior. Já no Diário de Pernambuco, usa mais um tipo de imagem em quadro, diferentes fontes e mais imagens. E o extra apresenta colunas em tamanhos e formas variadas e diversos tipos de fonte e ocupa boa parte do espaço com imagens e fotografias, certo? Agora J. De que modo os jornais usam as cores nas capas? Em o estado de São Paulo, as cores foram usadas principalmente nas fotografias e no nome do jornal. O Diário de Pernambuco usa mais cores no nome do jornal e nas fotos, em textos e como fundo. O extra usa cores variadas e quentes nos textos e nas fotos, além de alguns fundos coloridos. E a K, com base no que você observou, associe a capa a um desses grupos de características. Veja só, o estado de São Paulo ele é mais contido e mantém maior distância do leitor. O Diário de Pernambuco busca maior aproximação, por isso usa um tom um pouco menos formal. Já o extra apela ao leitor com recurso de cores, fontes e fotos. Letra L. Alguma notícia aparece nas 3 capas? Sim, o caso da morte da vereadora carioca Marielle dos Santos. O que leva um assunto a ser publicado na capa de jornal de diferentes partes do país? É um caso, gente, que tenha muita repercussão, que chame a atenção das pessoas de todo o país. Disse que são casos de repercussão nacional. E a letra N, A letra N diz assim: associe as colunas para caracterizar o perfil do leitor de cada jornal. A do estado de São Paulo, que é a letra A, vocês vão colocar que o leitor interessado em temas como economia e política nacional. Fica o 2 aí. Letra B, Diário do Pernambuco, o leitor interessado em notícias locais e na cultura da cidade ou região. Fica o 3, B3. E o extra, o leitor interessado em futebol, cultura, tecnologia e em notícias sobre artistas e outras pessoas famosas. Então fica assim: A2, B3, C1, certo? Feita a correção, tenha um bom final de semana e até segunda-feira.